Começa agora uma edição especial do programa Agenda Judiciária. Hoje você vai conferir o início de uma retrospectiva dos principais destaques do Judiciário goiano no ano de 2015. Neste programa vamos relembrar fatos marcantes que ocorreram entre os meses de janeiro e junho. Depois, no programa da próxima semana, estarão em destaque as atividades que ocorreram entre julho e dezembro. Fique ligado e não perca essa oportunidade de relembrar os principais fatos de 2015. Vamos começar a nossa retrospectiva no mês de janeiro de 2015. Na ocasião, o então presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ney Teles de Paula, assumiu o governo de Goiás por 5 dias. Confira. O posto foi ocupado pelo então presidente do TJGO durante a ausência do governador Marconi Perillo, que estava viajando. A solenidade de transmissão do cargo foi realizada no hangar do Estado. Através desse ato, manifesta um desejo do governador Marconi Perillo que a gente simbolizasse a harmonia entre os poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. E com certeza, para todos que acompanham esse ato e para todos aqueles que tiveram oportunidade, há realmente um respeito e uma harmonia. E isto, por si só, nos dá orgulho de participarmos de todas essas atividades e desejar ao nosso governador em exercício, Ney Teles, que tenha sucesso e que possa também ter a mesma oportunidade que eu tive. Na ocasião, Ney Teles de Paula ressaltou o simbolismo pessoal de ter sido governador interino. Eu recebo essa incumbência, como uma honraria para o judiciário, muito mais do que para a minha pessoa, até porque já é uma tradição, Outros colegas, desembargadores que passaram pela presidência do Egrégio Tribunal de Justiça tiveram essa oportunidade e sempre com essa elegância, com que o desembargador, o governador Marconi convidou. Eu recebo como um simbolismo de respeito, entre as instituições principais, os 3 poderes. Nossa retrospectiva chega agora em fevereiro. Logo no primeiro dia desse mês, tomou posse como presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o desembargador Leubino Valente Chaves. A sessão solene foi realizada no plenário da Corte Especial em Goiânia. Na ocasião, também tomaram posse o desembargador João Valdec Félix de Souza como vice-presidente do tribunal e o desembargador Gilberto Marques Filho como corregedor-geral da Justiça. Essa foi a primeira vez que um ex-presidente assumia novo mandato à frente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Em seu discurso, Leubino Valente Chaves enfatizou a experiência do primeiro mandato, de março de 2012 a janeiro de 2013. Trazia mais confiança para conduzir a gestão no biênio 2015-2017. O magistrado destacou dentre as prioridades de sua gestão estão o desenvolvimento de iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento da qualidade, celeridade, eficiência e efetividade dos serviços judiciários em primeira instância. Quero valorizar a magistratura, o poder judiciário como um todo, no sentido de oferecer mais rápido a prestação judicional. Isso é de suma importância. Para isso precisamos adequar as coisas. É fazer uma espécie de alquimia para poder dar conta de solucionar os problemas. Mas eu acredito que com a ajuda de todos, compreensão de todos, corte que for preciso fazer e uma administração voltada exatamente para o interesse maior da comunidade, a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Além disso, em uma avaliação do cenário econômico atual, o presidente enfatizou em sua posse a situação sensível do orçamento e a importância em se repensar as rotinas já existentes e de seu comprometimento em trabalhar no sentido de recuperar essas limitações. Quanto mais o tribunal vai ampliando, mais surge necessidade de mecanismos para poder desenvolver as necessidades do tribunal. E eu tenho já, através dessa transição, um levantamento de que a situação ela não é tão fácil para tocar aquelas necessidades
prementes que já estão comprometidas, inclusive questão de verba. O orçamento não é muito alto, o orçamento já está quase que no limite, e nós temos, como foi dito pelo desembargador Ney, que acabou de sair, muitos planos, muitas obras em andamento e que nós precisamos de dar continuidade. E isso não é necessariamente com verba do orçamento. A cerimônia foi inicialmente conduzida pelo ex-presidente Ney Teles de Paula e acompanhada por diversos servidores, familiares e autoridades. Dentre os presentes estavam o governador do estado, Marconi Perillo, e a vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz. 3 desembargadores com longa experiência de juízes do interior, de homens probos, homens honestos, homens que certamente, com a experiência que têm, saberão conduzir com grande êxito este tribunal. E as sessões solenes de posse continuaram. Os juízes auxiliares da presidência e da corregedoria também assumiram os cargos em fevereiro. Ocorreu ainda a posse do novo diretor do Foro da Comarca de Goiânia. Acompanhe. Na Corregedoria Geral da Justiça, os nomes escolhidos foram de Átila Naves Amaral, Jerônimo Pedro Vilas Boas e Rony Paisandre. Na ocasião, eles destacaram que os projetos voltados ao cidadão e a qualidade de gestão jurisdicional seriam prioridade na gestão. A ideia e o espírito da coisa é um só, é melhorar, agilizar a entrega da prestação jurisdicional, para que nós possamos atender a demanda do jurisdicionado, da população, que é quem nos paga e quem nos remunera. O que a população quer? Uma justiça mais rápida, uma justiça menos burocrática e mais célere. E eu tenho certeza que o desembargador Gilberto, experiente que é, e pela boa intenção que ele tem, né, os bons propósitos que ele tem, ele haverá de contribuir muito com isso, né, nessa administração que se inicia, em conjunto, evidentemente, com o nosso presidente, com o desembargador Leobino. Em seguida, no gabinete da diretoria do Foro, foi realizada a posse do juiz Wilson da Silva Dias, como novo diretor do Foro da Comarca de Goiânia. Para o novo diretor, o desafio da gestão seria o investimento em modernização que promova uma justiça célere e acessível a todos. Nós vamos trabalhar em prol da atividade fim, sempre valorizando a atividade lá na base, que é onde o processo anda, que é onde acontecem as decisões, os despachos, ou seja, lá nas varas, nas secretarias, nos cartórios, valorizando os nossos servidores, para que advogados, Ministério Público e principalmente a população realmente possa verificar que a incumbência que nos foi dada pelo Tribunal de Justiça, pelo presidente, é voltado para a atividade fim. Já a solenidade de posse dos juízes auxiliares da presidência aconteceu no Salão Nobre da Presidência. Foram empossados os magistrados Reinaldo Alves Ferreira, Felipe Vaz de Queiroz e Sebastião José de Assis Neto. Nós temos certeza de que a atual administração vai dar sequência aos trabalhos iniciados pela anterior e vai desenvolver trabalhos ainda mais efetivos em benefício do jurisdicionado e da justiça como um todo. Também em fevereiro tivemos a posse do desembargador Luiz Eduardo de Souza como ouvidor-geral do TJGO e da desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis como suplente. O presidente do TJGO, Leobino Valente Chaves, deu as boas-vindas aos desembargadores e desejou um bom trabalho à frente da ouvidoria. Na solenidade de posse foi firmado o compromisso de aproximar ainda mais o Poder Judiciário da sociedade goiana. Eu pretendo pessoalmente imprimir uma feição mais participativa na ouvidoria para, ao receber as reclamações do cidadão, dar uma resposta mais a contento às suas reclamações. De que maneira? Pautando um pouco mais por uma gestão mediadora ou de conciliação com as partes, por exemplo, os cartórios, onde tiver, aos juízes, os magistrados. Eu pretendo ver se alguns servidores da própria ouvidoria vão até o local, averiguem, olhem, analise, dê um tempo, para depois, se for o caso, formalizar uma reclamação ao juiz ou ao serventuário para que ele responda. Obviamente isso pode ocorrer, mas antes disso é necessário dar uma chance para verificar o que está acontecendo, por que aquela reclamação, aquele aborrecimento e contrariedade do cidadão da parte do advogado está acontecendo.
Uma pequena pausa na nossa retrospectiva e a gente volta em seguida com os fatos que marcaram os meses de março e abril. É daqui a pouco. Seja bem-vindo de volta ao nosso primeiro programa especial de Retrospectiva 2015. Você já conferiu os fatos que marcaram os meses de janeiro e fevereiro. Vamos conferir agora o que foi destaque em março e abril. Em 2015, os juizados especiais completaram 20 anos. Com eles nascia uma nova justiça, menos burocratizada e mais próxima dos cidadãos, como lembrou o juiz Aldo Guilherme Sabino de Freitas. O juizado especial ele foi criado pela Lei 9.099 em 95 e a partir dali ele ganhou um espaço imenso na nossa sociedade, por ser uma justiça gratuita, mais rápida que a tradicional e menos burocratizada. E isso, à medida que os anos foram passando, nós estamos agora com 20 anos de idade dos juizados especiais, a procura tem sido muito grande para a resolução de questões até R$30 mil, até 40 salários mínimos. Normalmente, as ações que tramitam em juizados especiais são aquelas que envolvem causas trabalhistas, herança, inventários, além daquelas que envolvem consumo e reclamações. Atualmente, esse ramo responde por grande parte dos processos em tramitação na Justiça. Além da simplicidade e da economia processual, a conciliação é um dos principais métodos que promovem a alta efetividade nesses juizados. Eu sou suspeito porque eu sou um apaixonado pelo juizado especial civil. Já estou nele há mais de 13 anos. E eu sinto que eu cumpro a minha missão constitucional como juiz. Eu vejo todos os dias as questões sendo resolvidas, eu vejo todos os dias, como você observa na minha mesa, os alvarás de levantamento sendo recebidos pelas pessoas, ou seja, o dinheiro entrando no bolso do consumidor, o dinheiro entrando no bolso daquele que cobrou, as questões sendo de fato resolvidas. Então eu me sinto satisfeito por prestar esse serviço. Em março deste ano, o presidente do TJGO, desembargador Leobino Valente Chaves, recebeu a visita do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O encontro foi no Salão Nobre da Presidência. Desembargadores, juízes e diretores de área do TJGO também acompanharam a visita. Gilmar Mendes, que deve assumir a presidência do STF no próximo ano, destacou que pretende estreitar laços e aprimorar o diálogo entre ambas as instituições do Judiciário. Nós temos todo o apreço pelo trabalho que é realizado aqui pelo Tribunal de Justiça de Goiás, pelo Tribunal Regional Eleitoral também de Goiás, e é sempre importante a gente ter esse diálogo, né? Já estive aqui várias vezes, estou fazendo este retorno para que a gente aprofunde o conhecimento e saiba das coisas que estão em desenvolvimento. Esse diálogo é sempre bastante positivo. Eu devo assumir no ano que vem a presidência do Tribunal Superior Eleitoral e espero também fazer uma gestão bastante dinâmica e integrada com os demais tribunais. Foi apresentado também no mês de março o planejamento estratégico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para o sexênio 2015 e 2020. Na ocasião, o presidente Leobino Valente Chaves destacou as prioridades para os próximos anos. A sessão marcada para apresentar o planejamento estratégico teve a presença dos desembargadores que compõem o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, além de magistrados, diretores, servidores do Poder Judiciário e convidados. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Leobino Valente Chaves, abriu a solenidade e destacou a grande importância do documento que passou a nortear o trabalho do Judiciário goiano para os próximos 6 anos. Tudo que se faz é preciso ter planejamento, tudo. Não podemos construir uma casa se não tiver um planejamento e um alicerce. Então nós estamos construindo a justiça através exatamente dessas metas. O que melhora para a sociedade? Melhora a partir do momento que a sociedade sentir o reflexo dos cumprimentos dessas metas. Porque as metas são voltadas principalmente para a atividade fim, que é exatamente a prestação judicional mais rápida. Na apresentação, o secretário de Gestão Estratégica falou sobre as etapas de elaboração do planejamento
que contou com a participação efetiva de toda a Secretaria e demais diretorias do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A elaboração do plano é um trabalho, é um marco importante na história do Judiciário. Então ele envolve, na verdade, todo o corpo de servidores, juízes, desembargadores, além até da sociedade, né? Porque você tem que coletar informações desse núcleo todo para poder elaborar um plano condizente com a realidade do Judiciário. Além do planejamento estratégico para 2015 a 2020, o plano de gestão para o biênio 2015-2017 foi apresentado. Entre as prioridades dessa gestão estão o combate à corrupção e improbidade administrativa, além de vencer o desafio de administrar com economia. Um dos serviços que nós podemos prestar, tentar fazer, e uma meta que nós queremos cumprir é exatamente a da informatização. A partir do momento que nós tirarmos os processos físicos e passarmos para os judiciais, aliás, para eletrônicos, processos eletrônicos, nós vamos ter condição de agilizar muito isso aí, sem gastar. Pelo contrário, nós vamos fazer economia, porque vamos diminuir a necessidade do material humano e de outros gastos e acelerar, e isso vai trazer condição de acelerar a administração sem muito gasto, sem muito custo. Em abril, o TJGO realizou a segunda Semana Nacional do Júri, quando se destacou em primeiro lugar com o maior número de julgamentos em todo o país. Ao todo, foram efetuados 318 julgamentos de crimes dolosos contra a vida, distribuídos até 31 de dezembro de 2009. Criada pela Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, a Semana Nacional do Júri tem como objetivo dar efetividade às execuções e atualizar as pautas de audiências, combatendo assim a violência e a impunidade. Essa iniciativa do Conselho, a nosso sentir, ela cria um diferencial, uma novidade, porque nós sempre nos deparamos com mutirões de processos relacionados mais a questões patrimoniais. E de uma época para cá, o Conselho vem priorizando a solução desses crimes. São crimes contra a vida, que é o bem mais precioso que nós temos, geram uma comoção, uma revolta, e essa demora ela não é boa para a solução da impunidade, ela não é boa para a pacificação social. Ano passado, Goiás saiu-se muito bem e nós tínhamos essa preocupação de não deixar cair esse ritmo de produção. Então conseguimos aumentar um número considerável de processos para sessões, envolvemos um número maior de comarcas e temos um diferencial que são processos que não estão indo para a semana, mas que estão com equipes nossas sendo analisados. Absolvições sumárias, reconhecimento de prescrição, situações que muitas vezes não recomendam a remessa do processo para o Tribunal do Júri, mas que pode significar a solução desse processo e que para nós, que ela aconteça nessa semana preferencialmente. Ainda no final do mês de abril, o TJGO também realizou o primeiro encontro estadual de centros judiciários. Foram debatidos assuntos como o novo Código de Processo Civil e mediação. Acompanhe. Realizado no primeiro Tribunal do Júri de Goiânia, a iniciativa voltada para juízes, coordenadores e adjuntos dos centros e promovida pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais e Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de Goiás. Na ocasião, o juiz Paulo César Alves das Neves, coordenador do núcleo, ressaltou a importância do encontro que era realizado pela primeira vez em Goiás. O movimento da conciliação agora conta com instrumentos necessários para que ele possa desenvolver suas atividades e oferecer uma prestação jurisdicional mais adequada ao cidadão goianiense. Um foco também importante é falar a respeito das experiências de cada magistrado no seu centro judiciário, para que nessa troca de experiências a gente possa melhorar o serviço prestado. O diretor do Foro de Mineiros, o coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca, juiz Rui Carlos de Faria, afirmou que a conciliação e mediação são instrumentos efetivos na busca de acordos. A justiça manifestamente não consegue atender a demanda que é cada vez mais crescente através dessa cultura da judicialização dos conflitos. A gente precisa trabalhar isso para estimular na população a cultura do consenso na fase pré-processual, ou seja, antes de adentrar na justiça. O Agenda Judiciária vai para um breve intervalo e fique ligado que já já nós voltamos com mais lembranças de 2015.
de volta com o primeiro programa especial de retrospectiva 2015. Fique agora com os destaques dos meses de maio e junho. O novo Código de Processo Civil entra em vigor em março de 2016 e ao longo deste ano foram muitas as discussões sobre os pontos positivos e negativos dessa mudança. Acompanhe. Os magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás começaram ainda no primeiro semestre deste ano a atualizar suas informações sobre o novo Código do Processo Civil. Na Escola Superior de Magistratura do Estado de Goiás, cursos foram promovidos para debater a nova legislação processual civil. Dentre os pontos de alteração estão o prazo processual, recebimento de recursos, citação do oficial de justiça e o juízo privativo de varas de precatórios. Nós tivemos a participação de 100 ou mais magistrados, um número expressivo para um fim de uma quarta-feira, uma quinta-feira, e obtivemos então a liberação dos magistrados pela presidência do tribunal e o comparecimento maciço. E o nível das exposições, o nível dos debates foi muito elevado. Aqui no programa Agenda Judiciária, nós também abordamos o tema no nosso quadro Justiça em Foco, em entrevistas com o juiz Tiago Castelhano e o juiz André Reis Lacerda. E adiantando a aplicação do novo código, o juiz Paulo César Alves das Neves, da 5ª Vara Civil de Goiânia, resolveu de uma vez só 5 processos. A ideia foi um risco no qual o magistrado resolveu apostar, pois as partes envolvidas poderiam recorrer da decisão e pedir que fossem colocados em prática o código ainda vigente. Porém, como não houve contraposição, as ações puderam ser resolvidas em um período menor que 7 dias. Da leitura dos autos, eu percebi que haviam 5 ações que foram instauradas por esse casal para disputa não só da empresa e da partilha de bens, como também para obter o divórcio daquele casal. Como se tratava de uma questão que envolvia relações afetivas, um vínculo contínuo entre as partes, eu entendi por bem antecipar as regras do novo Código de Processo Civil e aplicar logo de imediato a audiência de conciliação. A ação eu recebi ela numa semana, marquei a audiência de conciliação na outra semana, nomeei um mediador familiar e também nomeei um mediador empresarial, para que a gente pudesse, naquela sessão, naquela audiência, obter um acordo entre as partes. Se fosse possível restabelecer o vínculo matrimonial, a gente ia restabelecer. Se não, a gente ia proceder da melhor maneira para que as partes saíssem satisfeitas do Poder Judiciário. Em maio deste ano, a nossa equipe visitou a construção do novo Fórum Cível de Goiânia. O edifício faz parte do plano de obras da atual gestão do TJGO. Vamos relembrar. Em 24 dos 42 meses de previsão, a construção já atingia o 8º de 10 andares do edifício. Todos os espaços que serão ocupados já estavam definidos. Edificado em uma área de mais de 40 mil metros quadrados, o novo Fórum Cível de Goiânia vai abrigar 60 varas. Além de contar com salas individuais de audiências e de divisão de apoio, cada magistrado terá o seu próprio gabinete. As instalações contam com subsolo técnico, térreo, mezanino coberto e descoberto, pavimento e cobertura, além de 878 vagas de estacionamento. O projeto faz parte de um dos maiores planos de obras do país, desenvolvido pelo Poder Judiciário goiano. Com o investimento atual de quase 94 milhões de reais, a obra do Fórum Cível de Goiânia é a maior edificação pública do estado de Goiás. Licitada no primeiro mandato do presidente Leobino Valente Chaves, a expectativa do desembargador é inaugurar a obra da gestão atual. Segundo ele, a satisfação de entregar o novo Fórum Cível de Goiânia será de dever cumprido. Fizemos a licitação e agora eu quero terminar a construção para poder inaugurar, porque aí a obra fica iniciada por mim e terminada por mim, sem vaidade pessoal, mas com a satisfação do dever cumprido, porque aí nós teremos condição de fechar com chave de ouro todas as inaugurações dos fóruns do estado de Goiás. No final do primeiro semestre deste ano, o TJGO realizou audiência pública para a convocação dos aprovados no concurso unificado do Judiciário Goiano. Confira.
Realizada no auditório do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a audiência pública permitiu que os aprovados escolhessem as comarcas que pretendiam atuar. Ao todo, foram 148 convocados. Os 11 candidatos que não compareceram à audiência foram automaticamente lotados nas comarcas sorteadas. Não tem precedente na história do Judiciário Goiano uma nomeação de um volume tão grande de servidores de uma vez só. Então é um momento de alegria, um momento de orgulho, um momento de felicidade. Resgatamos parte dos compromissos que nós temos com os juízes e comarcas do interior. O concurso unificado foi realizado em outubro de 2014. Ao todo, foram quase 47 mil inscritos para as 474 vagas distribuídas nas 13 regiões do estado. E chegamos ao final deste primeiro programa de retrospectiva do ano de 2015. Uma ótima semana para você e na próxima edição você confere os fatos que marcaram o segundo semestre deste ano. Até lá!